Como é de praxe, nós vamos atender os pedidos de preferência dos senhores advogados. Senhora secretária, qual é o primeiro pedido aí? Da terceira Câmara de Direito Privado, número 1. Doutora Mariana, está na sala de vídeo. Ela vai Muito bem. sustentar pela parte Isamara Jordana da Silva. Da sua relatoria, Bárbara. Então eu vou anunciar o primeiro processo da pauta, apelação civil. O primeiro apelante é Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, advogado Liliane Aragão Mendes Pereira. Segundo apelante é Bianca Santana da Silva e Isamara Jordana da Silva, advogado Pedro Bore Amaral e outros. E os apelados são as mesmas partes, invertendo-se os polos, com os mesmos advogados já anunciados. O relator sou eu e o Ministério Público, ainda em parecer da lava do doutor Teodoro, não demonstrou interesse. Conforme anunciado, trata-se de apelações cíveis, a primeira interposta por Facebook Serviço Online do Brasil Limitada e a segunda por Isamara Jordana da Silva. Não satisfeitos com a sentença proferida pelo juiz de direito da 14ª Vara Civil de São Luís, comarca da Ilha, na ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais proposta pela segunda apelante. Existem os autos que a recorrida propôs a demanda na origem contra o primeiro apelante e a empresa Garena Agenciamento de Negócios Limitada, visando o restabelecimento de seu acesso à plataforma de jogos online Free Fire, cujo acesso restou impedido a partir do cancelamento de sua conta na rede social do Facebook. O juiz de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os requeridos, aspas, na obrigação de fazer, consistente em reativar a conta vinculada ao e-mail da requerente, bem como para garantir acesso ao portal do jogo nos mesmos termos da conta inicial que fora perdida. E condenou a recorrida Garena na obrigação de fazer, consistente em fornecer, caso o Facebook não consiga, promover o acesso à conta antiga da requerente, novo acesso à altura como a conta nos termos da conta antiga, fecho aspas. Conformado o primeiro apelante, Facebook interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do comando sentencial, alegando em síntese que não possui parceria com a empresa Garena e não fornece o jogo Free Fire em sua rede social, sendo que é facultado ao usuário usar o mesmo login de acesso da conta de sua rede social para acessar o referido jogo eletrônico, de forma que cabe à terceira apelada, Garena, garantir a continuidade do acesso, quando desativada a conta do Facebook. Aduz que não há ilegalidade na desativação da conta da primeira apelada, Isamara, no Facebook, vez que a violação aos termos de serviço da rede social permite tal providência, devendo ser preservada a autonomia privada pelo exercício da liberdade contratual reconhecida, inclusive, pela Lei 3.874. Por fim, sustenta que a medida de desativação da conta do Facebook caracteriza a medida de impossível cumprimento, vez que permanentemente deletada. Sob tais considerações, pugna pelo provimento do apelo com a reforma integral da sentença impugnada. A segunda apelante, Isamara, interpôs seu apelo, aduzindo que a conduta das empresas apeladas, ao obstar acesso à plataforma do jogo Free Fire, causou abalo extra-patrimonial em face da frustração da perda do desempenho alcançado e da possibilidade de utilização profissional do referido jogo. Requer, com fundamento em precedentes da jurisprudência pátria e a título de indenização por dano moral, a condenação do Facebook ao pagamento de R$10.000 e da empresa Garena no importe de R$5.000, além de custos e honorários. Nas contrarrazões, a empresa Garena requer em preliminar seja afastada da concessão de assistência judiciária gratuita e no mérito do desprovimento do segundo apelo.
Por apresentadas contrarrazões ao primeiro e segundo apelo, com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça, em parecer da Lava do Dr. Teodoro Pérez Neto, manifestou-se pelo conhecimento dos apelos, sem interesse no mérito. E este é o relatório. Quem está habilitado aí para a sustentação? Doutora Mariana Braga. Doutora Mariana, por Isso. gentileza, decline aí seu nome, a OAB e a parte que vai defender, para então a senhora iniciar a sua sustentação. Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Mariana Braga Dias, minha OAB é 233933 e estarei sustentando pela parte autora. Posso dar início? Uma palavra. Bom dia, senhor presidente. Os meus cumprimentos aos demais ilustríssimos desembargadores. O ponto principal que eu vou trazer, sendo bem breve, é o que significa esse jogo Free Fire. O Free Fire é um dos jogos pioneiros no que hoje foi consolidado como a e-sports, que é uma modalidade de jogos eletrônicos. O Free Fire ele organiza competições a nível regional, nacional e internacional, que movimenta mais de 210 milhões de dólares por ano. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eles fazem a competição chamada Taça das Favelas, nas quais esses jovens periféricos eles conseguem premiações de até 100 mil reais. Então, hoje em dia, esses jogos eletrônicos, essa modalidade esportiva, ela é bem parecida com o que era o futebol de várzea. Ela tem uma força de mobilidade social muito grande, porque permite que qualquer jovem ao redor do país, em qualquer lugar do mundo, apenas com um telefone, consiga entrar numa indústria que movimenta milhões, que é o caso da autora, que ela mora numa rua em Maranhão chamada Ateadouro, e dentro do jogo, como demonstramos, com seu esforço, dedicação, 5 horas diárias por 3 anos, ela alcançou a porcentagem de integrar entre os 16% melhores jogadores brasileiros dentro desse jogo. Então, ela estar subitamente impossibilitada de dar continuidade ao seu progresso dentro desse jogo, que representa uma possibilidade de mudança de vida, na atualidade, além de um mero aborrecimento, além também dela ter ficado impossibilitada de dar continuidade às interações dentro desse jogo. Então, focamos nisso, no que representa o Free Fire, e pugnamos, então, pelo reconhecimento, a configuração dos danos morais no caso concreto, uma vez que até o momento ela está impossibilitada de jogar e todas as suas conquistas elas ficam vinculadas nessa conta, tudo que ela tinha armazenado e investido fica nessa conta, não tem como transferir para outra. Sendo assim, agradeço pela atenção de todos e desejo a todos um belo início de 2024, com muita paz e saúde. Muito obrigada, Excelência. Tem alguma outra parte aí habilitada para sustentação? Não, somente a doutora Mariana compareceu. Muito bem, então vamos ao voto. Doutora Sâmara, a senhora mantém o parecer do doutor Teodoro? Mantenho, Excelência, como está lançado nos autos. Bem, somente pelo conhecimento, né? Bom, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. Inicialmente, eu rejeito a preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita, a segunda apelada, vez que o terceiro apelado somente alegou a possibilidade de condição financeira daquela, sem, entretanto, fazer qualquer comprovação nesse sentido, inexistindo motivos para se afastar a presunção relativa de hipossuficiência firmada no primeiro grau. Se os colegas estiverem de acordo, nós vamos passar ao mérito. Desembargador Castro. Acompanhe, presidente. Desembargador Rogério. Muito bem. Passo ao mérito. Como relatado, o primeiro apelante pretende a reforma da sentença para afastar a obrigação de reativação da conta da rede social Facebook e, por consequência, o acesso ao jogo Free Fire, bem como a segunda apelante requer a condenação das empresas apeladas ao pagamento de indenização por dano moral.
sem razão os primeiros e segundos apelantes. Explico. Registro de logo que não se discute o direito de suspensão ou cancelamento das contas dos usuários que violem os termos de serviço da rede social Facebook. Que tal medida é focada na autonomia da vontade e na liberdade de contratar. Não obstante, ainda que as condições de uso da rede social permitam a exclusão, sem aviso prévio do usuário que descumpriu o pactuado, caberia ao primeiro apelante Facebook demonstrar em que consistia a conduta da segunda apelada, para sofrer a medida de cancelamento de sua conta. Com efeito, uma vez instaurada a demanda judicial e suscitado fato impeditivo, é cogente a comprovação de tal circunstância, não servindo para tal desiderato a mera alegação genérica de que houve descumprimento da política de uso da rede social. Nesse sentido, eu cito aqui uma jurisprudência de São Paulo que diz o seguinte: apelação, ação indenizatória, desativação das contas do Instagram, Facebook, WhatsApp, sob pretexto de violação aos termos de uso. Autor que utiliza as redes sociais para fins comerciais e pessoais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Determinação de reativação das contas indevidamente bloqueadas para o completo e restrito e definitivo acesso. Cancelamento das contas que se deu sem justa causa, valendo-se a ré de alegações genéricas sobre descumprimento dos termos de uso, sem apontar ou comprovar especificamente qual conduta ou publicação do autor teria motivado a exclusão das contas. Embora a ré possa extinguir os contratos celebrados com usuários que publicarem conteúdos ilícitos, a desativação da conta não pode ocorrer com base em simples alegação genérica de violação dos termos de uso, sem qualquer comprovação de sua ocorrência. Conduta ilícita da ré que leva à reativação das contas do autor. E nesse caso aqui foi fixado em danos morais. Tribunal de Justiça de São Paulo, data do julgamento 26 de maio de 2022. Cito ainda outros julgamentos de outros tribunais, né? E nesse passo, além de se tratar de demanda consumerista, que já implica na invenção do ônus probatório, resiste que o primeiro apelante não comprovou o alegado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, conforme determinação incerta no artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil, que eu transcrevo aqui, mas creio que seja desnecessária a leitura. Assim, deve ser desprovido o primeiro recurso e ser mantida a condenação das empresas apeladas quanto à obrigação de reativação da conta do Facebook e acesso ao jogo Free Fire. Por sua vez, também em consonância com o entendimento do magistrado da Cor, não vejo violação aos direitos da personalidade da segunda apelada, de forma a caracterizar abalo extra-patrimonial indenizável na espécie dos autos, ainda que tenha ocorrido o cancelamento indevido da conta da rede social e, por conseguinte, impossibilidade de acesso ao jogo citado. Com efeito, não restou demonstrada qualquer prejuízo à honra, nome ou imagem da segunda apelada, a fim de ensejar a indenização pretendida, visto que esta alegou sem comprovação que passava 5 horas jogando e que poderia vir a utilizar profissionalmente essa atividade diária, o que por si só não dá aso à violação aos referidos direitos tutelados. Eu cito também jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, entendo que a resignação da segunda apelante quanto à impossibilidade de dar continuidade à sua evolução no jogo Free Fire é insuscetível de causar abalo psíquico forte de modo a descompor o equilíbrio psicológico desta. Destaco que, aspas, o mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais. Fecho aspas. Isso é uma jurisprudência do STJ, do ministro Lázaro Guimarães. E
Concluo meu voto dizendo o seguinte: ante ao exposto, conheço e nego provimento aos primeiros e segundo apelos para manter integralmente a sentença recorrida. É como voto. Desembargador Castro, como vota Vossa Excelência? Desembargador, me tira uma dúvida. Pois não. Nós já tivemos um julgamento desse aqui na nossa Câmara. Eu não me recordo, mas é possível. Não, é possível ter que, inclusive nós temos resistido. Sim. Qual a razão do cancelamento dessa conta? Aí é que o juiz está dizendo aqui, eu estou concordando, é que o Facebook disse que era por descumprimento Tá, aí de é que é o algum regulamento, Isso, mas aí- não especificou a conduta. certo, aí que é o Aí cerne o da juiz questão. mandou restabelecer. Tá, aí que é o cerne da questão. Sim. Tem um contrato para a utilização desses jogos. Sim, Sim, tem não, contrato com o eu estou Facebook. colocando o meu raciocínio. Pois não. Então, existe um contrato para então, a realização desse jogos. É concedido uma conta. E a pessoa, então, vai entrar nesse jogo a partir dessa conta. O que tem acontecido para que essas contas sejam suspensas? É que esse usuário, ele usa de um programa que é chamado de hack. E através desse programa diferente do contrato, ele leva vantagem em relação aos demais concorrentes. Me recordo, nós fizemos julgamento nesse sentido. Isso. Então, nesse sentido, se isto vem a acontecer, eu entendo de uma forma diferente do que Vossa Excelência está colocando, principalmente que o juiz não disse qual foi a razão. Só disse que é para restabelecer. Mas para restabelecer, evidentemente que teve um motivo. Qual é o motivo? Então, os motivos que têm sido levados em análise, e que foi, inclusive, como colocamos, julgamento da nossa Câmara, é justamente isso. Burlando o contrato, utilizando, então, de um programa para levar vantagem com relação aos demais concorrentes. E aí ele tem sempre um ganho maior do que os demais, porque é uma concorrência desleal. Nesse aspecto, eu vou divergir de Vossa Excelência. Pela ordem, Excelência, uma questão de fato. Nesse caso, a gente está falando do Só um acesso. instantinho, doutora. Só um instantinho, doutora. Perdão. Eu vou consultar o desembargador, que ele que está votando. Se ele permitir a senhora fazer o esclarecimento, não há problema. Não tem problema, pode usar. Pois não, pode fazer o esclarecimento. Realmente, há casos parecidos com o que o desembargador falou, mas nos casos dos autos, a gente está falando sobre a acessibilidade, porque o jogador, quando entra nesse jogo, ele pode utilizar as credenciais do Facebook. E como o Facebook dessa autora tinha sido desativado, ela não conseguia mais entrar no jogo Free Fire. E é por conta disso que houve a demanda. Então, a responsabilidade da Garena aqui é por conta dela não viabilizar outro tipo de acesso. A conta dela permanece ativa, não foi a discussão dos autos. A discussão dos autos é se a Garena, como fornecedora de serviço, não tem outra forma de permitir o acesso desse consumidor. É isso. Aí a não utilização é justamente porque houve a utilização de um outro programa. Inclusive, o processo que nós julgamos, a ação que nós julgamos na Câmara, foi justamente uma das partes, era a Garena. É só para esclarecimento. Mas aqui, desembargador, o acesso era fornecido, ao que eu entendi, né? Através do Facebook. E o Facebook foi quem cancelou a conta da consumidora, alegando genericamente que ela teria descumprido algum regulamento lá do Facebook. Não teve a ver com a questão do jogo em si. Ela entrou com a ação porque o Facebook fechou sua conta, ela deixou de ter acesso através da conta do Facebook. E a Garena, que é com quem ela mantém uma relação contratual para ter acesso ao jogo, não providenciou um outro caminho, digamos assim, né, para que ela pudesse ter acesso. Por isso é que o juiz determinou que o Facebook reativasse a conta dela para que ela voltasse a ter acesso. Essa discussão que Vossa Excelência levantou aí, que foi, digamos assim, apreciada no outro processo, ela não veio aqui. Não há essa discussão se está tendo vantagem ou desvantagem. Ela não está tendo acesso.
Esse Não, que mas foi a, a discussão. a possibilidade desse acesso é justamente se, por exemplo, se o contrato tivesse sido cumprido normalmente, o Mas aí é o acesso. Facebook. Não, calma, só dois Sim. minutinhos. Pois não. Se o contrato tivesse sido cumprido normalmente, o acesso não teria nenhum problema. Agora, já que o juiz não colocou qual a razão pela qual ele mantém essa decisão, não seria, no caso, de anular esse recurso aqui e mandar para o juiz se manifestar com relação Vossa Excelência ao cerne da questão? Porque, observou o bem. que Vossa Excelência está colocando, o juiz não disse que era, só mandou restituir a conta. Mas o qual o juiz, motivo? o juiz exatamente, ele disse exatamente isso. Ele disse que, como o Facebook não declinou objetivamente por que cancelou a conta, porque poderia o Facebook dizer, olha, ele descumpriu o regulamento tal com a conduta tal. Ele não disse, só cancelou. Por isso é que o juiz disse que, genericamente, o Facebook não pode fazer isso. Ele pode, se tiver um motivo e ele declinar o motivo. A discussão foi exatamente essa. É que o Facebook, por isso que eu citei essa jurisprudência aqui de São Paulo, que ela diz exatamente assim, que a empresa, olha, o cancelamento das contas que se deu sem justa causa, pelo menos ele não indicou, valendo-se o Facebook de alegações genéricas sobre o descumprimento dos termos de uso, sem apontar ou comprovar especificamente qual conduta ou publicação do autor teria motivado a exclusão das contas, embora a ré possa extinguir os contratos celebrados com usuários que publicarem conteúdos ilícitos, a desativação da conta não pode ocorrer com base em simples alegações genéricas de violação dos termos de uso, sem qualquer comprovação de sua ocorrência. Então a discussão aqui caminhou mais para esse lado, mas Vossa Excelência fique à vontade. Votei nesse sentido. Então, desembargador Bogé, como vota Vossa Excelência? Bom dia a todos. Eu vou acompanhar, vou esperar o voto do desembargador Castro, o voto divergente. Já votou, desembargador Bogé. Ele divergiu no sentido de. Não, ele Eu entendi que ele acabou. pediu vista. Ele acatou o seu voto? Ele acabou, assim, ao me ouvir novamente, acabou acompanhando o voto. Eu me manifestei de forma diferente, porque para que esses jogos eles sejam considerados esse acesso suspenso, ocorre que o usuário, para isso, ele usa de um programa diferente daquele que foi acertado no contrato. Não, por isso é que porque nós já julgamos assim. Só um instantinho, desembargador Bogé, que eu vou. Não veio essa discussão nestes autos. Aqui foi o acesso deixou de ser concedido porque o Facebook cancelou a conta da pessoa. Sem motivos específicos, não é isso, desembargador? Exatamente. Colocando. Mas fique à vontade. Eu só estou colocando. Desembargador Bogé, então eu preciso agora colher o voto mais claramente. Me permite dizer assim, desembargador Castro. Qual é a posição de Vossa Excelência? A posição que eu me coloco é na divergência do voto de Vossa Excelência, porque para o cancelamento dessa conta, para que não tenha o acesso, a parte, o usuário, para isso e ter condições de continuar com esse jogo, ela usou um programa diferenciado, e nesse programa diferenciado ela leva vantagem com os demais concorrentes. É como se ela tivesse uma informação antecipada em relação aos demais concorrentes. Então ela sempre vai ter um rendimento maior do que os demais. Muito bem. Então, é uma forma, vamos colocar entre aspas, desleal com relação àqueles que fazem parte do mesmo grupo e estão jogando. Então, nesse sentido é que nós estamos apresentando a divergência. E a divergência é no sentido de acolher o recurso do Facebook? Sim, nesse sentido. Pois não. Desembargador Bogé, agora está esclarecido a divergência realmente.
Exato. Eu estou acompanhando a divergência, porque aqui eu já decidi agravos, e não me recordo se já retornaram para o segmento disso, se depois já definitivamente, mas já teve julgamentos aqui, com o desembargador Carlos colocou, que nós não aceitamos o recurso da parte e demos razão ao Facebook, razão ao outro. Por quê? A empresa que também administra diretamente o jogo, porque, no caso específico, existia uma espécie de um robô trabalhando o tempo todo para essa vantagem que o desembargador Castro colocou. Então, desse modo, é que eu já tive outros julgados aqui, eu me lembro em agravos, já tive mais de um agravo aqui, que eu decidi da forma que o desembargador Castro colocou, e como nós já tínhamos decidido aqui na nossa Câmara. Então, por esse motivo, eu vou acompanhar a divergência. Muito bem. Então, nesse caso aqui, como trata-se de recurso de apelação, nós vamos, no final, convocar, fazer o sorteio para que o julgamento se conclua na Câmara Estendida. Já deu, foi proclamado o resultado? Só para o desembargador Borges. Não, eu sei, resultado é para a Câmara Estendida. Desembargador Borges, o nome desse robô é hack. Mas só que nesse caso, é importante dizer a Vossa Excelência que não veio essa discussão no recurso, nos autos. A única discussão que tem aqui é o Facebook cancelou a conta do consumidor. Com o cancelamento, não teve acesso aos jogos. O Facebook diz que cancelou porque teve descumprimento, mas não diz especificamente. Mas, enfim, o julgamento vai ficar suspenso e, ao final da sessão, faremos sorteio dos desembargadores para que seja completado o julgamento em Câmara Estendida. Vamos passar ao próximo. Qual o próximo processo, senhora secretária? O segundo da pauta para a terceira Câmara, o doutor Carlos Augusto de Araújo Catebe está presente na sala de vídeo, vai em defesa da parte agravante, Mepla Indústria. Agravante. Muito bem. O relatório é o seguinte: trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMEPLA, Industrial e Comércio de Artefatos Metais Plásticos Limitada, em face da decisão proferida pelo juiz de direito da segunda vara civil do termo judiciário de São Luís, comarca da Ilha, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por GRUG, Indústria e Comércio de Bebida Limitada, hora agravado. Código dos autos que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, cujo pleito restou acolhido pelo juiz de origem, que minorou o valor das astreientes e, por conseguinte, reduziu o montante exequendo de R$ 236.453,95 para R$ 19.725,99, sem, entretanto, arbitrar honorários em favor do recorrente. Resignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese que o STJ admite a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante sobre o valor do excesso apurado. Sob tais circunstâncias, requer o provimento do agravo. Em contra-razões, o recorrido pugna pelo desprovimento recursal, alegando deva ser observado o princípio da causalidade, de forma que, apesar de reduzido o valor das astreientes, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Samra, manifestou-se pelo conhecimento do agravo, sem interesse quanto ao mérito. É o relatório. Doutor Carlos, né? Vossa Excelência está habilitado para fazer defesa em nome de quem e decline aí a OAB, por gentileza. MEPLA, que é a impugnante e agravante. Decline a OAB, por gentileza. Minha OAB, Minas Gerais, 10616.
Carlos Augusto de Araújo Catebe, que assenta. Com a palavra. Excelentíssimos desembargadores, a questão é muito simples. Antes da questão do valor do arbitramento e da correção que foi feita pelo meritíssimo juiz Luiz França Belchior para reduzir o valor das crenças pela sua exorbitância e imparcialidade, apenas eu quero levantar que o excelentíssimo juiz, ao sentenciar a impugnação, houve um erro material que também consta do agravo, que no último parágrafo, onde ele diz: isto posto, julgo procedente em parte a impugnação oposta por Banco Bradesco Financiamento S.A. Não é o Banco Bradesco, mas sim a empresa Imepla Indústria Comércio, conforme consta nos autos que se trata, esta empresa é executada no momento, no processo, na fase exatamente do cumprimento de sentença. Então, pede-se que esse erro material seja corrigido. No que diz respeito ao valor realmente das crenças, que foi a justificativa e a fundamentação do eminente juiz de primeira instância é longa, perfeita e acompanha todo o raciocínio jurídico dos tribunais, inclusive do Tribunal do Maranhão e do Superior Tribunal de Justiça. A sentença da impugnação, a decisão dessa impugnação, ela é muito clara quando entende que deve realmente ser reduzido de 200 e tantos mil reais para uma ação que se tratava apenas de 5 mil e poucos reais da liquidação, que é o valor de mérito. Desta forma, de uma forma bem simples, pede-se que seja reprocedente o agravo para corrigir o erro material do nome colocado no final da sentença da impugnação e também que seja mantido o valor arbitrado para as astrenses, porque assim será justo e haverá realmente uma multa absolutamente até cordial. Muito obrigado. Não tem mais nada para falar. Doutora Samara, a senhora mantém Mantenho, Excelência, o parecer apenas pelo conhecimento. Pois não, então vamos ao voto. Presente os requisitos de admissibilidade com início do recurso. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juiz de origem, que indeferiu o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, apesar de acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o excesso da execução. A nosso entendimento, assiste parcial razão ao recorrente. No presente caso, observo que a fase executiva instaurada pelo exequente, ora recorrido, visava a satisfação de seu crédito decorrente de sentença judicial, que condenou o executado em obrigação de fazer, consistente na outorga definitiva de escritura do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000 e ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa. Nesse contexto, o recorrido, ao instaurar o cumprimento de sentença, postulou o pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, no importe de R$ 26.802,69, bem como a quantia de R$ 236.453,95, referente ao período de 141 dias de descumprimento da obrigação de fazer. Ocorre que o juiz de origem, acolhendo em parte a impugnação, reduziu o montante exequendo em relação aos honorários para o importe de R$ 5.625,99 e
Quanto à multa processual, o valor foi reduzido para R$ 14.100, totalizando o crédito de R$ 19.725,99. Assim, busca o recorrente sejam arbitrados honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja o valor de R$ 229.024,01. Não se olvida que no tema 410, fixado pelo STJ, estou firmado a possibilidade de arbitramento da verba honorária decorrente do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, o que denota a procedência de parte da pretensão recursal. Transcrevo por oportuno a tese fixada no tema 410. Aspas. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto nessa hipótese há extinção também parcial da execução. Fecho aspas. Ocorre que, também consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, aspas, as astraentes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso é um julgamento em que foi relator o ministro Ricardo Cuevas Vilas Boas Cuevas, da terceira turma, de 19 de setembro de 2022. Fecho aspas. Dessa forma, o montante relativo à redução da multa processual não pode ser considerado como base de cálculo para o arbitramento de honorários sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente em sua impugnação, de forma que a verba honorária pleiteada deve incidir apenas sobre a diferença obtida em relação aos demais pleitos. Em outras palavras, é descabido os honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação sejam arbitrados sobre o valor montante de R$ 229,24, que corresponde à diferença entre o pedido na petição inicial de descumprimento da sentença e o realmente devido, porquanto, repito, o valor referente às astraentes não deve integrar a base de cálculo da verba honorária pleiteada. E aqui eu cito também outra jurisprudência da ministra Nancy Andrighi, sempre muito citada por nós aqui, que na parte que interessa ela diz: a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que, por ser um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astraentes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astraentes. Esse é um julgamento, como já disse, do STJ, de fevereiro de 2022. Ademais, continuando aqui meu voto, destaco que, segundo o princípio da causalidade, as verbas honorárias devem ser suportadas por quem dê causa à instauração do procedimento ali. Nesse passo, havendo descumprimento da determinação judicial, quem exijou a incidência das astraentes e a propositura do cumprimento de sentença pelo recorrido, à luz do princípio da causalidade, também não há a falar em condenação destes ao pagamento de honorários sobre a parcela das astraentes afastada. Assim, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação seja referente apenas ao valor de R$ 21.176,70. Ante o exposto, do parcial provimento do recurso, reformando parcialmente a decisão impugnada para condenar o agravado ao pagamento de honorário de sucumbência no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido na impugnação, excluída a redução das astraentes conforme fundamentação supra. Desembargador Castro, como vota Vossa Excelência?
Desembargador, o advogado, no início, ele verificou uma questão de erro material, que não sei se teve embargo, não deve ter tido embargo de declaração lá na base, mas vem em termos de recurso. Vossa Excelência já se manifestou com relação a isso, não é? A gente pode fazer a correção, até porque Não vai alterar, né? não vai alterar em termos dispositivo dos dois julgamentos. Certo. Mas pode ser feito, sim. Embora eu acredite que se tivessem apresentado um embargo de declaração lá no primeiro grau, o magistrado poderia ter feito a correção. Mas a gente pode acolher nesse aspecto. Certo. Eu acompanho Vossa Excelência, porque, na verdade, cabe esses honorários da diferença, de acordo com como Vossa Excelência analisou os autos. Muito bem. Desembargador Bogé, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Muito bem. Proclamando o resultado, recurso parcialmente provido nos termos do voto do relator, a unanimidade, e o Ministério Público foi apenas pelo conhecimento. Senhora secretária, ainda temos processo? Da terceira Câmara, não. Da quinta Câmara, tem o número 2, que é do desembargador Ricardo, para ser adiado. O desembargador Ricardo já anunciou que não vai comparecer. Vai ficar adiado para o dia 5 de fevereiro, que precisa de uma nova republicação, que é o segundo adiamento. E o primeiro, um agravo interno, quem solicitou foi o doutor Pedro do Alívio Mascarenhas, mas ele não compareceu. Quem é o relator? Desembargador Bogé. Desembargador Bogé, fica a critério de Vossa Excelência, ou julgar ou retornar para a pauta virtual. Não estamos lhe ouvindo, desembargador Bogé. Agora é porque não estava funcionando o mouse aqui e eu não estava conseguindo liberar o som. A questão aqui é bem simples. E vamos liquidar logo isso aqui. É um agravo interno que nós já temos decidido reiteradamente sobre isso, acompanhado o STJ. Vou ler aqui a emenda. Hipótese em que o Estado do Maranhão interpôs agravo de instrumento em face de decisão prolatada na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório em favor da parte exequente. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível em desfavor da decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Então, aqui se trata de erro crasso, que não se pode nem aproveitar um recurso em favor do que a parte entrou, né? Essa jurisprudência é sedimentada no STJ e nós estamos até indo no sentido do que o advogado queria fazer a sustentação oral, estaria defendendo, né? Porque ele está a favor aqui do agravado, João Marcelo de Anunciação Carvalho Viana. Esse julgamento, eu acho que todos nós já fizemos vários nesse sentido. Então, meu posicionamento é esse, de não conhecer o agravo, porque o recurso não é o recurso adequado. Seria apelação. Negar provimento ao agravo. Desembargador Castro, como vota Vossa Excelência? Isso, agravo interno, não é isso? Desembargador Bogé, então, nesse caso, não é contemplado pelo princípio da fungibilidade. Perfeito. Você é o crasso. Eu acompanho Vossa Excelência. Muito bem, eu também acompanho e vou proclamar o resultado, né, nesse caso aqui, desse agravo interno, que, no caso, Vossa Excelência não está conhecendo, né, desembargador Bogé?
Eu estou negando provimento. Estou negando provimento. Muito bem. Ao agravo Negando interno, porque provimento. isso já se trata de um Entendi. agravo interno, viu, Gilmar? Esse julgamento é agravo interno. Muito bem. Então, eu estou proclamando o resultado. Agravo interno julgado desprovido, nos termos do voto do relator, à unanimidade, e não há aqui intervenção ministerial. Perfeito, é agravo interno. Bom, não havendo mais processos a serem julgados, antes de encerrar a sessão, vamos fazer o sorteio da Câmara Estendida. Senhora secretária, se estiver aí habilitada. Já que outro processo que constava da pauta da relatoria do desembargador Ricardo, e já informou da impossibilidade, por razões de saúde, de comparecer nesta sessão. Desembargadora Maria da Graça, primeiro. Segundo. José Jorge Figueiredo dos Anjos. Vamos manter o sorteio, né? E, caso seja necessário, realizaremos outro, né? Então, foram sorteados a desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes e o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos para a sessão de Câmara Estendida, devendo ser expedidas as comunicações pertinentes. Então, ilustres colegas, senhora procuradora doutora Samara Asca Sawaia, não havendo mais processos a serem julgados, né? Eu vou declarar encerrada esta sessão, sem antes desejar a todos, especialmente meus colegas e a senhora procuradora e nossos funcionários, que este exercício de 2024 seja proveitoso, né? Que nós tenhamos capacidade de julgar e de as demandas que são aqui dirigidas a esse tribunal em grau de recurso pelos nossos jurisdicionados. Então, declaro encerrada esta sessão. Então, bom dia a todos. Doutora Samara, foi um prazer revê-la conosco. Um grande abraço. Senhores, um grande abraço a todos os presentes. E eu me desculpo por não ter ido presencial, mas foi o meu fato. O meu fato, ou seja, a minha roupa, a minha toga, eu deixei para lavar e eles só não me entregaram, só vou entregar na terça-feira. Então, eu peço desculpa, mas estarei presencial na próxima segunda aí. Aí nós vamos convocar também a doutora Samara. Bom dia, excelente semana a todos nós. Justificando também a minha ausência um pouco afônica, e aí eu preferi ficar no gabinete, mas na próxima estarei presente, se Deus permitir. Uma semana ótima para todos nós. Um abraço. Abraço.